O novo governo do ministro Michel Temer, governo interino, para mim golpista, é um governo sem mulheres. É um governo formado por homens brancos e ricos. As mulheres que no governo Dilma, até há 15 dias atrás, praticamente, ocupavam 6 ministérios importantes, como Cidadania, Ministério da Mulher, Igualdade Racial e Direitos Humanos, o Ministério da Agricultura, a Casa Civil, a Ciência, Tecnologia e Inovação, Meio Ambiente. Hoje foi reduzido a 0. Até o Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos foi extinto. As mulheres agora nesse governo só vão participar de segundo escalão, nos cargos de secretárias. Isso foi a fala do próprio chefe de gabinete não, como é que é o nome dele? O Eliseu Padilha, chefe da Casa Civil. Ele próprio já deu entrevistas dizendo que não tem importância, porque tem mulher, sim, exercendo cargo de confiança importante. Tem mulher que é secretária no gabinete, é chefe de gabinete do presidente. Então, segundo escalão. Como que as mulheres, não participando de um governo, como que as mulheres, não participando de um governo em primeiro escalão, podem... o que isso pode refletir no aumento da violência contra as mulheres? É importante, sim. É importante porque se um governo maior, onde era ocupado por uma mulher, presidenta Dilma Rousseff, agora é ocupado por um homem que não coloca nenhuma mulher no seu primeiro escalão, o que passa de exemplo para o restante da sociedade brasileira? Passa o exemplo de que as mulheres agora não são mais valorizadas como eram. E o que isso pode refletir? No aumento da violência também contra as mulheres. Porque os homens, o machismo, que sempre vem sendo combatido e que nós tínhamos conseguido um avanço significativo, agora retrocedeu quase 40 anos. Pois só lá no governo do Geisel, na época da ditadura, é que foi o governo que não tinha mulher. Todos eles, depois do Geisel até hoje, tinha mulher no primeiro escalão. É a primeira vez, depois de quase 40 anos, que não tem mulher no primeiro escalão de governo. Isso é um retrocesso. Retrocesso de quase 40 anos. Na luta das mulheres pela sua independência, pela sua evolução. Agora, sobre a minha participação na política na época da ditadura. Eu era mesmo muito jovem, fazia faculdade e não existia condições de participar, nem mulher nem homem, porque nós não tínhamos, era proibida a participação política. Foram criados depois 2 partidos pelo próprio governo da ditadura, para dizer que era democrático. Então ele criou um governo que era o MDB, para ser a oposição, e criou a Arena para ser o governo da situação, de apoio à ditadura. Então foram criados pelo próprio governo. Ele permitiu que eles existissem, mas até um certo limite. E isso não nos servia, porque, por exemplo, o sindicalismo não era contemplado. Líderes sindicais eram presos. Sindicatos sofreram intervenção. Tiraram o presidente eleito do sindicato de uma categoria de trabalhadores e colocou-se interventor da ditadura. Então, nós, trabalhadores brasileiros, começamos a perceber que precisávamos criar um partido só para a nossa representação. Daí a ideia de criação do Partido dos Trabalhadores. Desde 1979, aqui em Goiás, eu já participava de um grupo de jornalistas, inclusive muitos ainda vivendo até hoje, né,
que nós criamos um grupo e publicamos um jornal durante algum tempo, que se chamava Jornal Campanha, com o subtítulo Pela Organização dos Trabalhadores. Mais tarde viria a ser criado o Partido dos Trabalhadores, o PT. Nós fomos precursores do PT. A gente não sabia que partido que a gente queria. A gente sabia que queria um partido que nos representasse de verdade, de representasse os trabalhadores. Daí, a partir de uma greve em São Paulo, a necessidade foi consubstanciada mesmo, e desse grupo surgiu a organização do Partido dos Trabalhadores, que num instante tomou conta de todo o país, e aqui em Goiás eu participei desse movimento. Antes disso, ainda como estudante universitária, a forma de participação política que eu tive foi através de um grupo de teatro. Eu participei de um grupo de teatro chamado Teatro Universitário Galpão, TUGA. O nosso grupo fazia política, que nós fazíamos um teatro de opinião, um teatro de crítica, um teatro onde nós mostrávamos a nossa indignação com o status quo, com o que era estabelecido. Nós éramos contra todo tipo de violência, das torturas, dos enquadramentos dos estudantes, das reformas que fizeram na marra de cima para baixo no ensino brasileiro, seguindo a orientação da cartilha americana, o famoso acordo McCusaid. Então, a forma como nós fizemos política enquanto estudante era fazendo teatro. Nós formamos esse grupo de teatro, TUGA. E a gente atuou até um ponto em que não deixaram mais. Nenhuma peça nossa era aprovada. A censura tinha que receber nossos textos antes. E depois que recebiam os nossos textos, eles censuravam por inteiro. Aí não deixavam sair mais. Nós ensaiávamos uma peça no dia da abertura, no dia, os convidados no teatro, como, por exemplo, inaugurando o Teatro da Universidade Católica, na Praça Universitária, um teatro de arena. Quando nós subimos ao palco, chegou para a gente a comunicação da Polícia Federal de que nossa peça tinha sido totalmente censurada. Nós tivemos que nos retirar do palco. E foi quando eu, antes de descer, gritei para a plateia: vamos todos, vamos cantar aí, eu te amo, meu Brasil, eu te amo. E foi uma forma de eu protestar contra aquela repressão. Mas foi um risco, eu podia ter sido presa naquela hora. Então, era assim que a gente fazia política. Era também organizando com os partidos clandestinos à época. Eu, por exemplo, no dia, na hora de ir para uma reunião para me filiar ao Partido Comunista Brasileiro, eu ia com o Vilmar, que era o meu namorado à época, Vilmar Alves, jornalista. Ele foi preso, ele foi sequestrado praticamente na minha vista e eu não vi, eu não percebi. Ele foi retirado da sala que eu estava, foi chamado lá fora e não voltou mais. Ele, naquela noite, ia me levar para me filiar ao Partido Comunista Brasileiro, que a gente chamava de Partidão à época. Então, eu deixei de me filiar a esse partido porque o Vilmar foi preso e eu tive que fugir e me esconder para não ser presa também. Tá ótimo.